Minha filha saiu e deixou o celular dela sobre a mesa. Minutos depois, ele começou a tocar. Na tela apareceu o número do meu marido, que havia falecido há 7 anos. Tremendo, abri a mensagem, o que lhe fez com que meu coração quase parasse. Eu nunca acreditei em fantasmas, nem em sinais do além, nem em espíritos que voltam para assombrar os vivos. Meu nome é Madalena Ferreira, tenho 67 anos e sempre fui uma mulher de pés no chão. Mas o que aconteceu naquela quinta-feira à tarde? Aquilo mudou tudo. Absolutamente tudo. Era por volta das 3 da tarde. Eu estava na sala, dobrando roupas limpas que tinham acabado de sair do varal. O cheiro de amaciante ainda perfumava o ambiente. A televisão estava ligada numa novela qualquer, mais como companhia do que por real interesse. Minha filha Júlia estava no quarto dela, arrumando a bolsa com aquela pressa de sempre. Ela trabalha como supervisora numa loja de departamentos no shopping, sempre correndo, sempre atrasada, sempre distante. "Mãe, vou sair, depois a gente conversa", ela gritou do corredor, já com a bolsa pendurada no ombro. Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ouvi a porta da frente bater. Júlia tinha saído feito um furacão como de costume. Suspirei. Minha filha e eu... Bem, nossa relação nunca foi das mais calorosas. Desde que o pai dela morreu, há 7 anos, parece que existe um muro invisível entre nós. Eu tentava derrubar esse muro todos os dias, mas ela só empilhava mais tijolos. Voltei a dobrar as roupas. Uma blusa azul, uma toalha branca, um lençol cor-de-rosa. Movimentos mecânicos, repetitivos, reconfortantes. Foi então que ouvi o som. Trim-trim, trim-trim. Um celular tocando. Olhei para a mesinha de centro e vi. O aparelho de Júlia estava ali, esquecido, vibrando e acendendo com insistência. Minha primeira reação foi ignorar. Não era da minha conta, mas o telefone continuou tocando. 1 vez, 2, 3. Quem ligava tinha urgência. Deve ser do trabalho dela, pensei, me levantando do sofá. Caminhei até a mesinha, pronta para apenas desligar o toque e deixar que caísse na caixa postal. Mas quando olhei para a tela, meu coração literalmente pulou uma batida. Ali, em letras brancas sobre o fundo escuro, estava escrito: "Incoming call, Arnaldo Ferreira. Arnaldo, meu marido." Morto há 7 anos. Minhas pernas bambearam. Segurei na beirada do sofá para não cair. Aquilo não podia ser real. Tinha que ser um erro, uma coincidência macabra, alguém com o mesmo nome. Mas não. Eu conhecia aquele número. Ainda estava gravado na minha memória como uma tatuagem invisível. O celular dele. O mesmo que a polícia me devolveu depois do acidente, desligado para sempre, guardado numa gaveta até eu reunir coragem para cancelar a linha. O telefone continuou tocando. Minha mão tremia tanto que quase deixei o aparelho cair. Com o dedo suado, deslizei a tela para atender. "Alô?" Minha voz saiu como um sussurro rouco. Silêncio do outro lado. Não. Não era exatamente silêncio. Eu conseguia ouvir uma respiração. Lenta, pesada. Como se alguém estivesse ali, escutando, esperando. "Arnaldo?" Chamei, e minha voz rachou no meio. "Arnaldo, é você?" A respiração continuou por mais 3, 4 segundos eternos. Depois, a ligação caiu. Bip, bip, bip. Fiquei ali parada, segurando aquele celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Suor frio escorria pela minha nuca. Aquilo não podia estar acontecendo. Arnaldo estava morto. Eu o vi no caixão. Eu joguei terra sobre o túmulo dele. Eu chorei durante meses, até não ter mais lágrimas. Então o celular vibrou de novo na minha mão. Olhei para a tela. Uma mensagem de texto, do mesmo número. Meus dedos mal conseguiam segurar o aparelho. Abri a mensagem com a respiração presa. E li: "Madalena, preciso te contar a verdade sobre o acidente.
Eu não morri sozinho naquele dia. Abra a gaveta azul da minha oficina. Perdoe-me pelo que você vai descobrir. O telefone escorregou das minhas mãos e caiu no tapete. Eu desabei no sofá, incapaz de respirar direito. A sala girava ao meu redor. A gaveta azul. A oficina. A verdade sobre o acidente. Que verdade? Arnaldo tinha morrido atropelado em frente à oficina mecânica dele, numa tarde de domingo. Acidente de trânsito. Um motorista bêbado que fugiu do local. Caso arquivado. Dor arquivada. Vida seguindo em frente, mesmo destruída. Mas aquela mensagem... Eu não morri sozinho naquele dia. O que isso significava? Peguei o celular do chão com mãos trêmulas e li a mensagem de novo. E de novo. E de novo. Cada palavra era uma facada. Cada letra, um mistério que me arrastava para um abismo que eu não sabia que existia. Será que havia alguém com ele no acidente? Alguém que também morreu? Alguém que eu não sabia que existia? Minha mente começou a criar teorias desesperadas. Talvez fosse um assaltante, ou um cliente da oficina, ou... Não. Tinha algo pior naquela mensagem. Algo que meu coração já sabia, mas que minha cabeça se recusava a aceitar. Perdoe-me pelo que você vai descobrir. Tá, perdoar o quê? Descobrir o quê? Olhei para as paredes da minha sala. As ferramentas antigas de Arnaldo ainda estavam penduradas ali. Uma chave inglesa enferrujada, um alicate de pressão, um martelo de borracha. Relíquias sagradas de um homem que eu amei mais do que a mim mesma. Ou, será que amei um homem que nunca existiu de verdade? Levantei-me do sofá cambaleando. Precisava sair dali. Precisava ir até aquela maldita oficina. Precisava abrir aquela gaveta azul. Porque algo me dizia que, assim que eu fizesse isso, minha vida nunca mais seria a mesma. E eu estava absolutamente certa. Antes de te contar o que encontrei naquela gaveta azul, preciso que você entenda quem era Arnaldo Ferreira. Ou melhor, quem eu achava que ele era. Conheci Arnaldo quando eu tinha apenas 22 anos. Eu trabalhava como caixa num supermercado do bairro, ganhando uma miséria, morando num quartinho alugado que mais parecia um armário. Ele entrou na loja numa tarde de sábado, com as mãos sujas de graxa e um sorriso que iluminou o meu dia inteiro. Pediu ajuda para encontrar óleo de cozinha. Conversamos por 15 minutos. Antes de ir embora, me pediu o telefone. 6 meses depois, estávamos casados. Arnaldo era mecânico, dono da própria oficina que herdou do pai. Não éramos ricos, mas também nunca nos faltou nada. Ele trabalhava de sol a sol, voltava para casa cheirando a óleo de motor e metal quente, mas sempre com aquele sorriso, sempre com um beijo na minha testa, sempre dizendo: Madá, você é a única coisa certa que eu fiz na vida. Júlia nasceu 3 anos depois do casamento. Uma menina de cabelos escuros e olhos iguais aos do pai. Arnaldo a carregava nos ombros pela casa, fingia que era um cavalo, fazia vozes engraçadas só para ouvi-la rir. Ele era um bom pai. Pelo menos, eu achava que era. Nossa vida era simples, previsível, confortável. Domingos na casa da minha sogra, que Deus a tenha, comendo macarronada e jogando baralho. Férias em janeiro numa praia barata do litoral. Aniversários com bolo de chocolate e refrigerante. Nada de luxo, mas muito amor. Ou era isso que eu pensava. O acidente aconteceu num domingo de setembro. Fazia um calor infernal, lembro até hoje. Arnaldo tinha ido até a oficina para só dar uma olhada num carro que ficou pendente. Ele sempre fazia isso, era viciado em trabalho. Júlia, que na época tinha 17 anos, estava no quarto estudando para o vestibular. Eu preparava o almoço. O telefone tocou às 11h37 da manhã. Era a polícia. Senhora Ferreira? A senhora é a esposa de Arnaldo José Ferreira? Meu mundo acabou naquela frase. Atropelamento. Motorista em alta velocidade. Fuga do local. Morte instantânea. Quando chegamos no IML, eu precisei identificar o corpo. Nunca vou esquecer aquele momento. Arnaldo estava ali, pálido,
com um corte profundo na testa, os olhos fechados como se estivesse apenas dormindo. Segurei a mão dele. Ainda estava morna. Eu quis gritar, mas nenhum som saiu. Júlia chorou abraçada em mim. Nós duas nos despedaçamos juntas naquele dia. O enterro foi num sábado chuvoso. Metade do bairro compareceu. Arnaldo era querido, sempre ajudava todo mundo, consertava carros de graça para os vizinhos mais pobres. O caixão dele foi coberto com uma coroa de flores brancas. Joguei a primeira rosa sobre a madeira envernizada. Depois, a terra. E com aquela terra, enterrei meu coração também. Os meses seguintes foram uma névoa cinzenta. Eu não conseguia comer. Não conseguia dormir. Passei a tomar remédios para a ansiedade. Júlia se trancou no quarto, mal conversava comigo. O advogado cuidou da papelada, inventário, transferência de bens, encerramento da oficina. Sim, eu achava que a oficina tinha sido encerrada, vendida para pagar dívidas. Foi o que me disseram. Sobrou a casa onde morávamos e uma pequena indenização do seguro de vida. 85.000 reais. Usei parte para quitar a casa e o resto guardei para emergências. Precisei trabalhar. Comecei a fazer bolos por encomenda e costurava roupas para fora. Dinheiro curto, mas dava para viver. Júlia entrou na faculdade de administração, mas abandonou no segundo ano. Arrumou emprego no shopping. Nossa relação nunca mais foi a mesma depois da morte de Arnaldo. Era como se ela me culpasse por algo que eu não entendia. Ficava dias sem falar comigo direito. Saía cedo, voltava tarde. Dormia no quarto dela com a porta trancada. Eu atribuía tudo à dor. Cada pessoa processa o luto de um jeito, não é? Eu chorava todos os dias. Júlia se fechou como uma ostra. Diferentes, mas ambas destruídas. A casa virou um mausoléu silencioso. Mantive tudo como Arnaldo deixou. Suas ferramentas penduradas na parede da sala como se fossem obras de arte. O relógio de bolso de prata dele, herança do avô, a peça mais valiosa que possuíamos, ficou guardado numa caixinha de veludo na minha cômoda. Eu o segurava todas as noites antes de dormir, sentindo o peso frio do metal, fingindo que ainda podia ouvir o coração dele batendo através do tic-tac dos ponteiros. Nunca namorei ninguém depois de Arnaldo. Nem quis. Ele tinha sido meu primeiro e único amor. Meu começo, meio e fim. Como eu poderia substituir um homem que me deu os melhores anos da minha vida? 7 anos se passaram assim. 7 anos de luto, de solidão, de saudade que doía fisicamente no peito. 7 anos acreditando que tinha vivido um casamento feliz. 7 anos honrando a memória de um homem que eu considerava um santo. Até aquela quinta-feira. Até aquele celular tocar. Até aquela mensagem destruir tudo que eu acreditava saber sobre minha própria vida. Eu não morri sozinho naquele dia. Enquanto eu segurava o telefone de Júlia na minha sala, olhando para aquelas palavras impossíveis, uma coisa ficou clara na minha cabeça. Arnaldo tinha segredos. E pelo jeito, Júlia também. Peguei minha bolsa, calcei as sandálias e saí de casa sem nem trancar a porta direito. Precisava chegar naquela oficina. Precisava abrir aquela gaveta azul. Porque algo me dizia que os últimos 7 anos da minha vida tinham sido uma mentira. E a verdade estava esperando por mim no lugar onde tudo começou, no lugar onde Arnaldo morreu. Ou será que morreu? A oficina ficava a 20 minutos de ônibus da minha casa. 20 minutos que pareceram 20 horas. Eu estava sentada no banco perto da janela, apertando a alça da minha bolsa com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A mensagem continuava queimando na minha mente como ferro em brasa. Abra a gaveta azul da minha oficina. Desci do ônibus 2 quadras antes do ponto certo. Minhas pernas tremiam, mas eu precisava andar. Precisava ganhar tempo para organizar os pensamentos. A rua estava movimentada. Crianças jogando bola, senhoras conversando nas calçadas, um cachorro vira-lata dormindo à sombra de uma árvore. Vida normal. Cotidiano comum.
enquanto meu mundo desmoronava por dentro. Quando virei a esquina e vi a oficina, meu estômago revirou. O lugar tinha mudado. A fachada, que antes era verde musgo, agora estava pintada de azul bebê. Uma placa nova dizia: Oficina do Regis, mecânica em geral. Carros estavam estacionados na frente. Barulho de ferramentas ecoava de dentro. A vida continuara sem Arnaldo. O mundo não tinha parado quando meu marido morreu. Só eu tinha parado. Respirei fundo e empurrei o portão. Um rapaz jovem, não mais que 25 anos, apareceu debaixo de um Gol branco. Tinha a camisa suja de óleo e um sorriso simpático. Boa tarde, senhora. A senhora veio buscar algum carro? Não, eu sou Madalena. Madalena Ferreira. Meu marido era o dono desta oficina antes de... Não consegui terminar a frase. O rapaz entendeu na hora. Ah, a senhora é a viúva do seu Arnaldo. Meus pêsames. Conheci ele só de ouvir falar. Era muito respeitado por aqui. Meu nome é Regis. Comprei o ponto dele faz uns 5 anos. 5 anos, não 7. Então a oficina ficou fechada por 2 anos depois da morte de Arnaldo? Por que ninguém me contou isso? Regis, eu preciso de um favor muito grande. Meu marido, ele guardava algumas coisas pessoais aqui. Uma gaveta azul. Você sabe se ela ainda existe? O rapaz coçou a cabeça pensativo. Gaveta azul? Olha, quando comprei o lugar, o subsolo estava cheio de tralha velha. Deixei tudo lá embaixo porque não tinha tempo de limpar. Pode ser que tenha alguma coisa lá. Quer descer para olhar? Por favor. Ele me levou pelos fundos da oficina, por uma escadinha estreita de cimento que descia para um porão úmido. O cheiro de mofo me atingiu imediatamente. Regis acendeu uma lâmpada amarela e fraca. Ali estava tudo. Caixas empilhadas, pneus velhos, ferramentas enferrujadas, calendários antigos de oficina pendurados na parede. E no canto esquerdo, embaixo de uma lona plástica empoeirada, uma gaveta de metal azul com fechadura. Meu coração disparou. É aquela ali? Regis perguntou. É essa. Caminhei até ela como se estivesse em câmera lenta. Tirei a lona. A gaveta estava trancada. É claro que estava. Puxei a alça. Não cedeu. Tem chave? Regis perguntou. Não. Quer que eu force? Olhei para aquela gaveta azul. Meu último momento de paz estava ali, naquele segundo de indecisão. Se eu abrisse aquilo, não haveria volta. Mas como voltar se eu já tinha chegado até ali? Por favor, force! Regis pegou um pé de cabra e, com 2 golpes secos, arrombou a fechadura. O metal gemeu. A gaveta se abriu. E meu mundo acabou pela segunda vez em 7 anos. Dentro da gaveta havia uma pasta de plástico surrada, envelopes amarelados, fotografias soltas e uma caixinha de veludo vermelho. Peguei as fotos primeiro. Minhas mãos tremiam tanto que quase as deixei cair. A primeira foto. Arnaldo sorrindo ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela era bonita, cabelos castanhos lisos, óculos de grau, sorriso largo. Estavam abraçados num restaurante. Arnaldo usava a camisa xadrez azul que eu dei para ele no aniversário de 15 anos de casamento. Segunda foto. Arnaldo segurando um bebê no colo. Um menino pequeno de macacãozinho verde. Arnaldo olhava para aquela criança com um amor que eu reconhecia. Era o mesmo jeito que ele olhava para a Júlia quando ela era pequena. Terceira foto. Arnaldo, a mulher desconhecida e o bebê. Uma família. Posando numa sala que não era a nossa. Felizes. Deixei as fotos caírem no chão. Senhora, a senhora está bem? A voz de Regis parecia vir de muito longe. Não respondi. Peguei os envelopes. Abri o primeiro com dedos que mal me obedeciam. Recibos. Dezenas de recibos de aluguel de um apartamento na Rua das Acácias, 742. R$ 1.200 mensais. Pagos religiosamente de 2010 a 2018. O nome do locatário: Arnaldo José Ferreira. Meu marido mantinha um apartamento que eu nunca soube que existia.
Abri outro envelope. Contas de luz, água, internet. Todas em nome dele. Todas pagas. Todas de um lugar onde eu nunca tinha colocado os pés. O terceiro envelope me fez vomitar. Literalmente. Caí de joelhos e vomitei no chão frio do subsolo. Era um documento de reconhecimento de paternidade. Cartório do 5º ofício. Data: 14 de março de 2012. Eu, Arnaldo José Ferreira, brasileiro, casado, mecânico, reconheço como meu filho legítimo o menor Lucas Henrique Machado, nascido em 08 de janeiro de 2012, filho de Silvana Cristina Machado. Lucas. Arnaldo tinha outro filho. Um filho que nasceu enquanto ele ainda estava casado comigo. Um filho que tinha 13 anos quando Arnaldo morreu. Um filho que hoje deveria ter 23 anos. Um filho com outra mulher, Silvana Cristina Machado. Peguei a caixinha de veludo vermelha com mãos que não pareciam mais minhas. Abri. Dentro, uma aliança de ouro, delicada, feminina, gravada por dentro. Amazesse, para sempre, 2010. Arnaldo e Silvana. Para sempre. Enquanto eu, a esposa legítima, a idiota apaixonada, bordava o nome dele em toalhas de mesa e guardava as ferramentas dele como relíquias sagradas. Senhora, senhora, quer que eu chame uma ambulância? Regis estava apavorado. Limpei a boca com as costas da mão. Levantei cambaleando. Juntei todas as fotos, todos os recibos, todos os documentos e enfiei tudo dentro da minha bolsa. Eu preciso ir embora. Tem certeza que está bem para ir sozinha? Estou. Não estava. Mas que diferença fazia? Subi aquela escada me segurando no corrimão como uma velha de 90 anos. Atravessei a oficina sem olhar para nada. Saí para a rua sob o sol escaldante de 3 horas da tarde. E ali, parada na calçada, olhando para o lugar onde meu marido morreu 7 anos atrás, eu entendi tudo. Arnaldo não tinha morrido sozinho naquele dia. Ele tinha morrido escondendo uma vida dupla, uma família secreta, um amor paralelo. Ele tinha me traído por anos, e eu nunca suspeitei de nada, porque eu era boba, cega, patética. Mas a parte que mais doía não era essa. A parte que mais doía era saber que, em algum lugar desta cidade, existia um garoto de 23 anos chamado Lucas. O meio-irmão de Júlia. E pela mensagem que recebi hoje, Júlia sabia. Minha filha sempre soube. Voltei para casa em estado de choque. Não lembro de ter pego o ônibus. Não lembro de ter atravessado a rua. Meu corpo funcionava no automático, enquanto minha mente se afogava num mar de perguntas sem resposta. Quando abri a porta da sala, Júlia estava sentada no sofá. Ela tinha voltado do trabalho mais cedo. O celular, aquele maldito celular, estava na mão dela. E pelo jeito como me olhou quando entrei, ela sabia que eu tinha lido a mensagem. Mãe! Ela começou, mas eu levantei a mão, cortando-a no meio da palavra. Não, você não vai começar falando. Eu vou. Despejei o conteúdo da minha bolsa sobre a mesa de centro. Fotos, recibos, documentos, a aliança. Tudo esparramado ali, como cadáveres de uma vida que nunca existiu de verdade. Júlia empalideceu. De onde você tirou isso? A voz dela saiu trêmula. Da gaveta azul. Aquela que alguém me mandou abrir através de uma mensagem do celular do meu marido morto. Um celular que descobri agora está na sua mão. Peguei uma das fotos, aquela de Arnaldo com o bebê no colo, e joguei no colo de Júlia. Quem é essa criança? Quem é essa mulher? E por que raios o número do seu pai está ativo no seu celular há 7 anos? Júlia pegou a foto com mãos trêmulas. Olhou para aquela imagem por longos segundos. Quando levantou os olhos para mim, havia lágrimas ali. Mas não de tristeza, de medo. Mãe, eu posso explicar. Então explica! Gritei, e minha voz ecoou pela casa inteira. Explica como seu pai tinha uma amante, explica como ele teve outro filho, explica como você tem o celular dele funcionando depois de 7 anos. Júlia fechou os olhos.
Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Quando abriu a boca para falar, sua voz estava firme, fria, assustadoramente adulta. Eu sempre soube, mãe, desde os meus 15 anos. O chão sumiu debaixo dos meus pés. O quê? Papai me contou. Ele me fez sentar na oficina um dia, me comprou um milkshake de chocolate e me contou tudo. Sobre Silvana, sobre Lucas, sobre a vida que ele levava longe daqui. Minha voz saiu num sussurro rouco. Por quê? Por que ele te contou? Júlia limpou as lágrimas com as costas da mão. Porque eu peguei ele mentindo. Eu vi mensagens no celular dele. Confrontei. Ele não teve escolha. Me pediu para guardar segredo. Disse que não queria te machucar. Disse que você não ia aguentar a verdade. E você guardou? Explodi. Você tinha 15 anos, Júlia. 15. E guardou um segredo desses do seu próprio pai traindo sua mãe? Eu era uma criança. Eu estava apavorada. Papai me fez jurar, mãe. Ele disse que se você descobrisse, ia ter um colapso nervoso. Ele disse que ia resolver tudo eventualmente, que ia terminar com Silvana, que só precisava de tempo. Tempo? Ele teve 8 anos de tempo! Júlia levantou do sofá, chorando abertamente agora. Eu sei que deveria ter te contado. Mas eu era só uma adolescente assustada que não queria destruir a família. E depois ele morreu, mãe. E pensei, para que contar agora? Para que machucar ela com algo que não tem mais volta? Peguei o documento de reconhecimento de paternidade e enfiei na cara dela. Lucas Henrique Machado, nascido em 2012, seu irmão. Você sabia da existência dele esse tempo todo? Júlia desviou o olhar. Sabia. E o celular? Por que você tem o celular do seu pai? Ela respirou fundo. Depois do acidente, eu peguei o telefone antes da polícia entregar para você. Troquei os chips. Dei para você o celular que ele usava aqui em casa. Fiquei com o que ele usava para falar com eles. Com eles? Repeti incrédula. Então você manteve contato? Com essa Silvana? Com esse garoto? Júlia assentiu, cabisbaixa. Lucas me procurou há 3 anos. Ele tinha 18. Descobriu sobre mim. Queria conhecer a irmã. Eu não consegui recusar, mãe. Ele perdeu o pai também. Ele estava sozinho, tentando entender. Sozinho? Gargalhei sem humor. E eu não estava sozinha, chorando todas as noites, trabalhando até minhas mãos ficarem calejadas, vendendo bolo de pote para pagar as contas, enquanto você tinha um irmão secreto e uma madrasta que eu nem sabia que existia? Ela não é madrasta. Silvana nunca foi casada com papai. Ah, que diferença faz? Joguei as mãos para o alto. Seu pai mantinha uma família paralela, Júlia. Uma casa, um filho, uma vida que não incluía a gente. E você sabia. Você sabia e me deixou aqui, feito uma idiota, pendurando as ferramentas dele na parede, guardando o relógio dele como se fosse a relíquia de um santo. Júlia soluçou. Mãe, eu sinto muito. Sente muito? Sente muito? Minha voz estava rouca de tanto gritar. Você me traiu, Júlia. Você é minha filha. Você deveria estar do meu lado, mas você escolheu proteger a memória de um homem que nos enganou durante anos. Eu estava protegendo você, ela gritou de volta. Você amava tanto ele, mãe. Você vivia para aquele homem. Se eu contasse a verdade depois da morte dele, você ia surtar, ia entrar em depressão. Talvez até... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Talvez até me matar? Completei, com uma calma assustadora. É isso que você acha de mim? Que sou tão fraca que não conseguiria sobreviver à verdade? Não é isso. É exatamente isso. Vocês dois, você e seu pai, me trataram como se eu fosse de vidro. Frágil, incapaz. Enquanto eu segurava essa casa nas costas, trabalhando, cuidando, sobrevivendo, vocês achavam que eu não aguentaria saber que estava sendo traída. Peguei minha bolsa, coloquei todos os documentos de volta dentro.
Onde você está indo? Júlia perguntou, assustada. Para a Rua das Acácias, 742, o apartamento que seu pai mantinha. Vou conhecer essa tal de Silvana. E vou olhar nos olhos do filho que ele preferiu ter com outra mulher. Mãe, não faz isso agora. Você está nervosa, você... Estou furiosa, e vou continuar furiosa até ter todas as respostas que mereço. Você pode ficar aí, protegendo os segredos dos mortos. Eu vou atrás da verdade dos vivos. Caminhei até a porta. Antes de sair, virei para Júlia uma última vez. Você sabe qual é a pior parte de tudo isso? Não é descobrir que seu pai me traiu. É descobrir que minha própria filha me traiu também. E isso dói mais do que qualquer amante secreta poderia doer. Júlia desabou no sofá, chorando. Fechei a porta e saí. Minha vida tinha virado um pesadelo. Mas se tinha uma coisa que eu aprendi naquele dia, é que pesadelos não acabam quando você acorda. Eles continuam. E às vezes, pioram. A Rua das Acácias ficava do outro lado da cidade. Peguei 2 ônibus. 1h30 de trajeto. 1h30 para ensaiar o que diria. Para imaginar como seria olhar nos olhos da mulher que dormiu com meu marido por anos. Para tentar preparar meu coração para conhecer o filho bastardo de Arnaldo. Mas quando desci na frente do prédio, um edifício de classe média, 6 andares, fachada bege com janelas brancas, percebi que nada poderia me preparar para aquilo. Apartamento 302. 3º andar. Subi pelas escadas porque o elevador estava quebrado. Cada degrau era uma tortura. Minhas pernas pesavam toneladas. Meu coração batia tão forte que doía. Parei em frente à porta 302. Respirei fundo e toquei a campainha. Passos do outro lado. A porta se abriu e ali estava ela. Silvana Cristina Machado, a mulher das fotos. Só que 7 anos mais velha. Devia ter uns 52 anos. Cabelos castanhos agora com alguns fios grisalhos, presos num rabo de cavalo frouxo. Óculos de grau na ponta do nariz. Vestia uma blusa simples de algodão e calça jeans. Bonita de um jeito discreto. O tipo de mulher que passa despercebida na rua. Quando ela me viu, empalideceu. Madalena, sussurrou. Você sabe quem eu sou? Perguntei surpresa. Arnaldo me mostrou fotos, muitas fotos. Aquilo foi como um tapa na cara. Posso entrar? Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava aos pedaços. Silvana hesitou, depois abriu a porta completamente. Entre. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Sala e cozinha integradas, um sofá marrom de tecido puído, uma estante com livros empilhados de qualquer jeito. Cheiro de café fresco. Na parede, fotos emolduradas. Arnaldo em várias delas. Sorrindo. Abraçado com Silvana, segurando Lucas em diferentes idades. Uma vida inteira que aconteceu sem que eu soubesse. Café? Silvana ofereceu, meio sem graça. Não vim aqui para tomar café. Vim para respostas. Ela assentiu e sentou numa cadeira. Apontou para o sofá, me convidando a sentar também. Fiquei de pé. Quanto tempo? Perguntei direto. 8 anos, de 2010 até o acidente. Ele te amava? Silvana olhou para as próprias mãos. Sim, do jeito dele, sim. Do jeito dele, repeti, amarga. E qual era esse jeito? Mentindo, enganando, mantendo 2 famílias como se fosse a coisa mais normal do mundo? Arnaldo era complicado. Ela começou, mas eu interrompi. Não me venha com psicologia barata. Ele era um mentiroso, um traidor. Silvana levantou os olhos para mim, e pela primeira vez vi algo nela que não era medo nem vergonha. Era cansaço, uma exaustão profunda. Você acha que foi fácil para mim? Saber que o homem que eu amava voltava toda noite para outra mulher? Jantar de Natal sozinha com meu filho, porque o pai dele precisava estar com a família de verdade? Aniversários, feriados, fins de semana, sempre dividindo ele com você? Dividindo?
Gargalhei sem humor. Você não dividiu nada. Você roubou. Roubou anos da minha vida. Roubou o dinheiro que ele deveria estar usando aqui em casa. Roubou a fidelidade que ele me prometeu no altar. Eu não roubei nada? Silvana se levantou pela primeira vez mostrando as garras. Arnaldo me procurou. Ele escolheu estar comigo. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele. E você? Você sabia que ele era casado? Silêncio. Sabia? Insisti. Sim, ela admitiu, baixando a cabeça. Desde o começo. Aquilo me deu vontade de esmurrar alguma coisa. Que tipo de mulher faz isso? Que tipo de pessoa destrói uma família conscientemente? O tipo que estava sozinha há anos. Silvana gritou de volta, os olhos marejados. O tipo que trabalhava 12 horas por dia como professora e voltava para uma casa vazia. O tipo que nunca tinha sido amada de verdade até conhecer Arnaldo. Amada. Cuspi a palavra. Ele não te amava. Se amasse, teria deixado a esposa, teria assumido você. Ele ia a deixar, ela disse, e aquilo me atravessou como uma faca. Arnaldo prometeu que depois que Júlia entrasse na faculdade, ele ia pedir divórcio, que ia oficializar nossa relação, que Lucas ia ter o sobrenome dele legalmente. Mas morreu antes disso, não foi? Terminei por ela. Que conveniente. Nesse momento, a porta do quarto se abriu. E ele entrou. Lucas Henrique Machado, o filho de Arnaldo. Era impossível negar. Os olhos eram idênticos, castanhos esverdeados, expressivos. O formato do rosto, o jeito de andar meio desengonçado. Era como ver um fantasma. Um Arnaldo jovem, versão 2.0. Ele devia ter 1,80 m. Magro, mas atlético. Vestia uma camisa polo branca e jeans escuros. Tinha cara de quem acabara de acordar, cabelos bagunçados, olhos inchados. Quando me viu, parou no meio da sala. Você é ela? Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Sou, a esposa legítima. Aqui ficou com a casa, o sobrenome e a certidão de casamento. Enquanto você ficou com... o que, exatamente? Lucas não se abalou com meu veneno. Fiquei com as memórias, com os finais de semana que ele passava aqui, com os jogos de futebol que assistíamos juntos, com os conselhos que ele me dava sobre a vida. Conselhos. Ri sem alegria. Que tipo de conselho? Filho, quando crescer, tenha 2 famílias ao mesmo tempo? Madalena, para. Silvana pediu. Mas Lucas levantou a mão, silenciando a mãe. Dona Madalena, eu entendo sua raiva, mas precisa saber de uma coisa. Meu pai me amou. Não da maneira tradicional, não com meu nome na certidão de nascimento no começo, mas ele estava presente. Ele me criou, e antes de morrer... Ele parou, a voz embargada. Antes de morrer, ele estava juntando dinheiro para comprar uma casa maior, para finalmente assumir nossa família publicamente. Ele tinha planos. Planos, repeti incrédula. E eu? Eu entrava nesses planos como? A ex-mulher descartada? Lucas deu 2 passos na minha direção. Você entrava como a mulher que ele respeitava, mas não amava mais. Desculpe ser direto, mas é a verdade. Papai me disse isso várias vezes. Ele te admirava, te respeitava, mas o amor estava aqui. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer coisa até então. Ele te disse isso. Sussurrei. Disse. E mais. Ele deixou algo para mim. Um testamento. Registrado em cartório 3 meses antes do acidente. Meu sangue congelou. Testamento? Lucas foi até a estante e pegou uma pasta. Abriu e tirou um documento oficial. Estendeu para mim. Peguei com mãos trêmulas e li. Eu, Arnaldo José Ferreira, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo ao meu filho Lucas Henrique Machado 40% das ações da oficina Ferreira em Cia Litada, registrada sob CNPJ. Parei de ler. Olhei para Lucas. 40%. Das ações da oficina. Que, segundo a última avaliação, valia R$ 680 mil na época.
Hoje, com os lucros acumulados que deveriam ter sido distribuídos entre os sócios, a senhora me deve aproximadamente 280 mil reais. O apartamento girou ao meu redor. Você está me extorquindo. Estou reivindicando o que é meu por direito. Lucas cruzou os braços. Júlia já sabe disso. Aliás, ela concorda comigo. Papai deixou um legado, e eu vou lutar pelo meu pedaço. Olhei para Silvana, procurando algum sinal de humanidade. Você vai deixar ele fazer isso? Ela desviou o olhar. Lucas é adulto. Ele toma suas próprias decisões. Me virei para a porta, tonta, nauseada, destruída. Dona Madalena, Lucas me chamou. A senhora tem 60 dias para vender a casa e me pagar, ou vou ter que acionar meus advogados. Nada pessoal, apenas justiça. Saí daquele apartamento cambaleando. Desci as escadas segurando no corrimão. Na rua, vomitei na sarjeta. Meu marido tinha me traído. Minha filha tinha me enganado. E agora? Agora eu ia perder minha casa. A única coisa que me restava. Os próximos 15 dias foram o inferno na terra. Lucas não estava blefando. Uma semana depois daquele encontro maldito, recebi uma intimação judicial. Envelope pardo entregue por um oficial de justiça que bateu na minha porta às 8 da manhã de uma segunda-feira. Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial, CC, cobrança de haveres. Traduzi mentalmente. Ele estava me processando. Queria ser o pedaço da oficina que eu nem sabia que ainda existia legalmente. E queria o dinheiro, todo o dinheiro. Procurei um advogado, o Dr. Martins, um senhor de 60 e poucos anos que atendia num escritório minúsculo perto da rodoviária. Cobrava R$ 200 a consulta, o mais barato que encontrei. Ele leu os documentos, ajustou os óculos e suspirou. Senhora Madalena, vou ser honesto. O caso dele é sólido. Testamento registrado em cartório, reconhecimento de paternidade regularizado, documentação da empresa em ordem. Se a oficina estava ativa quando seu marido morreu, tecnicamente ele é co-herdeiro. Mas a oficina foi vendida? Foi fechada? Foi? Ele folheou os papéis. Aqui diz que a empresa só foi baixada oficialmente em 2020, 3 anos após a morte do seu esposo. Quem assinou a documentação de encerramento? Fiquei em silêncio. Não sabia. Nunca tinha me preocupado com esses detalhes. Júlia e o advogado da época tinham cuidado de tudo. Preciso investigar isso, murmurei. Investigue. Mas saiba que, do jeito que está, esse rapaz tem grandes chances de ganhar. E se ganhar, a senhora vai ter que pagar. Com a casa, se necessário. Saí daquele escritório com vontade de gritar. Voltei para casa e confrontei Júlia, que estava no quarto mexendo no notebook. Você sabia da oficina, que ela continuou existindo legalmente até 2020? Júlia nem levantou os olhos da tela. Sabia. E não achou importante me contar? Mãe, eram só papeladas burocráticas. Eu e Lucas cuidamos disso juntos. Fechamos a empresa oficialmente para não ter mais custos. Você e Lucas? Explodi. Vocês decidiram juntos sobre a herança do meu marido? Júlia finalmente me olhou, e o que vi naqueles olhos me assustou. Frieza, indiferença. Tecnicamente, era a herança do pai dele também. Eu só fiz o que era justo. Justo? Repeti, incrédula. Você acha justo eu perder minha casa por causa de um filho que ele teve com uma amante? Acho justo Lucas receber o que papai quis deixar para ele. E sinceramente, mãe, você precisa superar isso. Papai não volta mais. E Lucas é meu irmão. Eu não vou abandoná-lo. Foi naquele momento que entendi. Eu tinha perdido minha filha. Não para a morte, mas para a traição. Júlia tinha escolhido o lado deles. O processo avançou rápido demais. Lucas tinha contratado um advogado caro, Dr. Ribeiro, famoso por ganhar causas impossíveis. Em 2 semanas, ele conseguiu um mandado de penhora da minha casa. Penhora condicional até julgamento final do mérito, explicou o Dr. Martins.
Significa que a casa fica bloqueada. A senhora não pode vender sem autorização judicial. E se perdermos a ação, vai a leilão. 60 dias. Eu tinha 60 dias até a audiência final. 60 dias para juntar R$280 mil, ou perder o único teto que tinha sobre a cabeça. E a humilhação não parou por aí. Dona Cida, a vizinha fofoqueira do número 47, espalhou a notícia pelo bairro inteiro. Em 3 dias, todo mundo sabia. A viúva Santinha de Arnaldo tinha sido traída por anos. O marido exemplar tinha uma segunda família. E agora, o filho bastardo ia tomar a casa dela na justiça. Eu virei piada. Quando ia no mercado, sentia os olhares, os sussurros. As mulheres que desviavam quando eu passava, depois comentavam em voz baixa, achando que eu não ouvia. Coitada. Nem desconfiava. Dizem que ele mantinha apartamento do outro lado da cidade. O filho vai tirar a casa dela. Que vergonha. Bem feito. Devia ter prestado mais atenção no marido. Essa última me fez parar no meio do corredor de laticínios. Virei para ver quem tinha dito. Era Dona Vilma, uma senhora da igreja que eu considerava amiga. Nossos olhares se cruzaram. Ela teve a decência de parecer envergonhada, mas não se desculpou. Abandonei o carrinho de compras ali mesmo e saí do mercado. Chorei o caminho inteiro até em casa. Júlia se mudou 1 semana depois. Arrumou as coisas num domingo de manhã, enquanto eu fingia estar dormindo no quarto. Ouvi o barulho das malas sendo arrastadas, a porta da frente abrindo e fechando. Quando saí, a casa estava mais vazia. O quarto dela, esvaziado. Apenas a cama e o guarda-roupa antigo ficaram para trás. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete. Mãe, vou morar com Lucas por um tempo. Você precisa de espaço para processar tudo isso. E eu preciso de distância. Não me odeie. Um dia você vai entender. Júlia. Amassei o papel e joguei no lixo. Minha filha tinha me abandonado para morar com o filho da amante do meu marido. Se alguém tivesse me contado essa história 1 mês atrás, eu diria que era impossível, que nenhuma filha faria isso com a própria mãe. Mas estava acontecendo, e eu estava completamente sozinha. As contas começaram a acumular. Sem o dinheiro extra que Júlia contribuía, mal conseguia pagar luz e água. Parei de fazer bolos por encomenda. Não tinha cabeça, não tinha forças. Emagreci 6 quilos em 2 semanas. Dona Iraci, minha vizinha do lado esquerdo, bateu na porta numa tarde de quinta. Ela tinha 73 anos, viúva há mais tempo que eu, ex-contadora aposentada. Sempre foi discreta, educada, mas distante. Nunca tínhamos sido íntimas. Madalena, posso entrar? Deixei. Ela entrou carregando uma travessa de lasanha. Trouxe comida, você está precisando. Não neguei. Estava mesmo. Sentamos na mesa da cozinha. Iraci me observou em silêncio por 1 minuto inteiro antes de falar. Soube do processo. O bairro inteiro sabe. Imagino, murmurei, sem olhar para ela. E soube também que você está sozinha, que sua filha te abandonou. Não respondi. Se falasse, ia chorar. Madalena, me olhe. Levantei os olhos. Iraci tinha uma expressão séria, determinada. Eu conheci seu marido, não muito bem, mas o suficiente. Ele me pediu para organizar a contabilidade da oficina dele há uns 12, 13 anos. Trabalhei com ele por 6 meses antes de me aposentar. Meu coração acelerou. E eu sempre desconfiei. Os números não fechavam. Dinheiro entrando que não batia com os serviços declarados. Saídas estranhas, pagamentos duplicados. Na época, comentei com ele. Arnaldo disse que era investimento pessoal e me pediu para não me preocupar. Iraci abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado. Guardei cópias. Eu sempre guardo. Mania de contadora. Ela colocou o envelope na minha frente. Abra. Abri com mãos trêmulas. Dentro, planilhas antigas, recibos, comprovantes. E destacado em marca-texto amarela, desvios.
Dinheiro do INSS de funcionários que nunca foi repassado. Impostos sonegados, notas fiscais falsas. Seu marido era um sonegador, Madalena. E pelos valores aqui, um sonegador de longa data. Se a Receita Federal investigar isso... Ela não terminou a frase. Não precisava. Por que está me mostrando isso? Perguntei confusa. Iraci segurou minha mão sobre a mesa. Porque esse Lucas está te destruindo. Está te tirando sua casa, sua dignidade, sua paz. E eu não vou ficar de braços cruzados vendo uma vizinha ser humilhada dessa forma. Mas o que eu posso fazer com isso? Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas perigoso. Pode fazer esse menino repensar suas escolhas. Pode usar isso para negociar. Ou pode simplesmente destruí-lo. Assim como ele está destruindo você. Olhei para aqueles documentos. Pela primeira vez em semanas, senti algo além de dor e desespero. Senti raiva. E raiva é combustível. Passei a noite inteira estudando os documentos que Dona Iraci me deu. Cada página era uma revelação. Cada número, uma prova de que Arnaldo não era apenas um traidor no casamento, era um criminoso. Desvio de contribuições previdenciárias, R$127 mil ao longo de 5 anos. Funcionários que achavam que estavam segurados, mas cujo INSS nunca foi pago. Notas fiscais frias, serviços que nunca aconteceram, declarados para reduzir impostos. Pagamentos para uma empresa fantasma chamada AS Consultoria Automotiva Ltda. AS, Arnaldo e Silvana. A oficina era apenas a fachada. Por trás havia um esquema de lavagem de dinheiro. E Silvana estava no meio. Às 6 da manhã ouvi a campainha. Dona Iraci estava na porta com uma garrafa térmica de café e pão de queijo caseiro. Não dormiu, não é? Ela disse entrando sem pedir licença. Como você sabe? Porque eu também não dormi quando descobri isso há anos. Fiquei 3 noites acordada, decidindo se denunciava ou se fingia que não tinha visto nada. Por que não denunciou? Iraci serviu café para nós duas. Porque seu marido me convenceu de que estava resolvendo. Disse que ia regularizar tudo, pagar as dívidas, fechar a empresa fantasma, promessas de homem assustado. Ela tomou um gole. Mas ele morreu antes. E eu guardei os documentos pensando que, um dia, poderiam ser úteis. Hoje descobri que estavam certos. Espalhei as planilhas sobre a mesa. Iraci, se eu levar isso para a Receita Federal, o que acontece? Investigação retroativa, multa astronômica, bloqueio de bens, e se comprovarem que Lucas usou dinheiro dessa origem ilícita, ele responde também. Ele tinha 8 anos quando isso começou. Não tem como responsabilizá-lo. Ah, mas tem. Iraci pegou uma das folhas. Olha aqui, 2019. Lucas tinha 19 anos. Essa transferência de R$45 mil da conta da empresa fantasma para a conta pessoal dele. Ele assinou como sócio consultor. Ele sabia de onde vinha o dinheiro. Meu coração acelerou. Você tem certeza? Absoluta. E tem mais. Ela pegou o celular e mexeu por alguns minutos. Fui fuçar nas redes sociais dele ontem à noite. O garoto não é discreto. Ela me mostrou a tela. Instagram de Lucas Henrique Machado, perfil público, fotos de um BMW preto reluzente. Meu novo brinquedo, R$320 mil bem investidos, dizia a legenda. Data, 3 meses atrás. Mais fotos. Viagem para Miami. Resort 5 estrelas. Roupas de marca. Relógio Rolex no pulso. De onde um garoto de 23 anos tira dinheiro para isso? Iraci perguntou retoricamente. Ele trabalha sim como engenheiro júnior. Salário, R$4.500 por mês segundo o LinkedIn dele. Não dá para comprar nem o retrovisor daquele carro. Ele está usando o dinheiro da herança, murmurei. Exatamente. E provavelmente parte do dinheiro sujo que Arnaldo desviou. O que significa que ele é cúmplice. Talvez não intencionalmente no passado, mas certamente agora. Fiquei em silêncio, processando. Madalena, você tem 2 opções. Iraci disse séria. Opção 1. Se deixa destruir.
Perde a casa, paga o que não deve, vira a coitadinha do bairro para sempre. Opção 2. Contra-ataca. Usa essas informações para se proteger. Mostra para esse garoto mimado que mexeu com a pessoa errada. Eu não sei fazer isso, admiti, a voz fraca. Nunca fui de briga, de conflito, sempre fui a pacificadora, a que cede. E olhe onde isso te levou. Iraci segurou meu queixo, me forçando a olhar nos olhos dela. Levou você a ser traída, humilhada e despejada. Chegou a hora de parar de ser vítima e começar a ser guerreira. Mas como? Eu não entendo de leis, de processos. Eu entendo e conheço alguém que pode ajudar. 2 horas depois, eu estava no escritório do doutor Heitor Alvarenga, 12º andar de um prédio comercial no centro. Sala ampla, estante de mogno cheia de códigos jurídicos, diplomas emoldurados na parede. Dr. Heitor tinha uns 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno cinza impecável. Fama de ser implacável em casos de crimes financeiros. Dona Iraci me contou a situação. Ele disse, ajeitando os óculos. E analisei os documentos que ela me enviou por e-mail. Interessante. Muito interessante. Eu posso fazer alguma coisa com isso? Perguntei esperançosa. Pode e deve. Ele abriu uma pasta. Primeiro, sonegação fiscal comprovada. Crime previsto na Lei 8.137/90, pena de 2 a 5 anos. Segundo, apropriação indébita previdenciária. Lei 9.983/00, pena de 2 a 5 anos. Terceiro, uso de documento falso para constituir empresa fantasma, pena de 1 a 5 anos. Ele fez uma pausa dramática. O patrimônio de Lucas Henrique Machado pode ser bloqueado cautelarmente se houver indícios de que foi adquirido com recursos ilícitos, e pelos posts nas redes sociais há indícios de sobra. Mas isso não vai prejudicar a memória de Arnaldo? Manchá-lo publicamente? Dr. Heitor me olhou com uma mistura de pena e impaciência. Dona Madalena, com todo respeito, seu marido já manchou a própria memória quando traiu a senhora por 8 anos, teve um filho fora do casamento e desviou dinheiro de trabalhadores honestos. O que a senhora vai fazer agora é apenas revelar a verdade. Iraci, sentada ao meu lado, apertou minha mão. Madalena, você tem que escolher. Proteger a imagem de um morto que não te respeitou em vida, ou proteger a si mesma. Fechei os olhos. Respirei fundo. Pensei em Arnaldo, no homem que amei. No homem que nunca existiu de verdade. Pensei em Júlia, na filha que me traiu, que escolheu o lado deles. Pensei em Lucas, no garoto mimado que queria me tirar de casa para bancar uma vida de luxo com dinheiro roubado. Pensei em todas as noites que passei chorando, em todas as humilhações que sofri, em todos os olhares de pena no mercado. Abri os olhos. O que eu preciso fazer? Dr. Heitor sorriu. Não foi um sorriso gentil. Foi um sorriso de caçador que acabou de encontrar a presa. Primeiro, vamos montar uma defesa sólida no processo que ele moveu contra a senhora. Vamos argumentar que a oficina tinha dívidas fiscais ocultas e que ele, como herdeiro, deveria assumir essas dívidas também. Isso vai parar o processo? Vai fazer ele pensar 2 vezes, mas tem mais. Vamos preparar uma contra-oferta. A senhora propõe um acordo. Paga a ele R$180.000, valor bem abaixo do que ele pede, em troca de ele desistir de tudo e assinar um termo de quitação. Mas eu não tenho R$180.000. Não precisa ter, é uma armadilha. Se ele aceitar, gravamos a reunião. Conseguimos que ele admita ter recebido valores da empresa no passado, que ele confesse saber da origem do dinheiro. E aí... Dr. Heitor bateu a mão na mesa. Aí a senhora entrega tudo para a Receita Federal e para a Polícia Federal, com as confissões gravadas. Iraci completou. E enquanto isso, eu continuo investigando. Tenho amigos na Receita. Posso acelerar a abertura de uma investigação formal. Quando isso acontecer, o BMW dele, o apartamento,
Tudo vai ser bloqueado. Olhei para aquelas duas pessoas, uma vizinha que mal conhecia e um advogado que acabara de contratar, e percebi algo. Pela primeira vez em meses, eu não estava sozinha. Pela primeira vez, tinha aliados. Quanto você cobra? Perguntei ao Dr. Seitor. Normalmente, 15 mil reais de honorários iniciais. Mas Dona Iraci é velha amiga. Vou fazer por 8 mil reais. E se ganharmos, mais 20% do valor recuperado. 8 mil reais. Metade do que tinha guardado para emergências. Mas valeria cada centavo. Fechado. Apertamos as mãos. Saí daquele escritório com a coluna ereta pela primeira vez em semanas. Lucas achava que estava jogando xadrez comigo, mas ele não sabia que eu tinha acabado de virar o tabuleiro. Os próximos 10 dias foram os mais intensos da minha vida. Enquanto Lucas e Júlia achavam que eu estava me preparando para perder tudo, eu estava montando a armadilha perfeita. Dr. Heitor trabalhou rápido. Conseguiu adiar a audiência por mais 30 dias, usando um recurso técnico que não entendi direito, mas que me deu tempo precioso. Tempo para investigar, tempo para planejar, tempo para me transformar de vítima em caçadora. Dona Iraci virou minha parceira de guerra. Descobri que, por trás daquela velhinha discreta, existia uma mulher afiada, esperta, implacável, ex-contadora da Receita Federal por 20 anos antes de abrir escritório próprio. Ela conhecia cada brecha, cada lei, cada armadilha do sistema tributário brasileiro. Madalena, precisamos de mais provas, ela disse numa tarde de terça, sentada na minha cozinha com o notebook aberto. Os documentos que tenho são de 2008 a 2014. Precisamos conectar isso com o dinheiro que Lucas está usando agora. Como fazemos isso? Investigação digital. Ele posta tudo nas redes sociais. Vamos usar contra ele. Iraci me ensinou a fazer capturas de tela, a salvar stories antes que expirassem, a rastrear posts antigos. Viramos detetives amadoras. E Lucas facilitou nosso trabalho. O garoto era exibido demais. Encontramos comprovante de compra do BMW, postado orgulhosamente em março. 320 mil reais. Pago à vista. Fotos de Miami em janeiro. Resort Fontainebleau, diárias de 800 reais. 5 dias. Conta total, uns 25 mil reais. Relógio Rolex Submariner no pulso em várias fotos. Valor de mercado, 45 mil reais. Posts em restaurantes caros, baladas VIP, roupas de grife. Ele ganhou na loteria ou está gastando herança suja. Iraci concluiu. E como não achei registro dele na Mega Sena, sabemos a resposta. Dr. Heitor pediu extrato bancário de Lucas através de ordem judicial. O juiz concedeu, dada a suspeita de origem ilícita dos bens ostentados pelo requerido. Vitória pequena, mas importante. Quando os extratos chegaram, 3 dias depois, tivemos a confirmação. Transferência de 280 mil reais da conta da extinta AS Consultoria Automotiva para a conta pessoal de Lucas, em fevereiro deste ano, 2 meses antes de ele me processar. Ele esvaziou a empresa fantasma antes de vir atrás de você. Dr. Heitor explicou. Esperto, mas não esperto o suficiente. Porque aquela empresa tinha uma dívida ativa de 340 mil reais com a Receita Federal. Dívida que, tecnicamente, passou para o espólio de Arnaldo quando ele morreu, e do espólio para os herdeiros, Lucas e Júlia. Eles dois vão ter que pagar? Perguntei esperançosa. Se a Receita cobrar, sim, e vou garantir que cobre. Iraci tinha seus contatos. Um fiscal chamado Renato, colega de anos de Receita, que, por acaso, decidiu reabrir a investigação sobre a AS Consultoria. Coincidências da vida. Enquanto isso, preparamos o teatro. Doutor. Heitor entrou em contato com o advogado de Lucas, o tal Dr. Ribeiro, propondo acordo. Minha cliente, em gesto de boa vontade e para evitar desgaste emocional prolongado, oferece 180 mil reais em parcela única pela desistência total da ação, com quitação de quaisquer direitos hereditários futuros. A isca estava lançada.
Lucas demorou 2 dias para responder. Quando respondeu, foi através de mensagem no WhatsApp de Júlia, que ainda estava no grupo de família que nunca apagamos. Mãe, Lucas está disposto a aceitar 180 mil se você pagar em 15 dias. Acho que é bom para todo mundo. A gente encerra isso e segue em frente. Li aquela mensagem com um sorriso amargo. Júlia ainda me chamava de mãe, mas estava negociando minha rendição como se fosse corretora de imóveis. Respondi: vou providenciar o dinheiro. Marquem a reunião. Júlia marcou para a sexta-feira seguinte, no escritório do Dr. Ribeiro, 12h. Perfeito, disse Dr. Heitor quando contei. Vou preparar o termo de acordo e vamos gravar tudo. Gravar? Isso é legal? Desde que uma das partes saiba que está sendo gravada, sim. E você vai saber. Na quinta-feira à noite, Dona Irácia apareceu na minha casa com uma sacolinha. Para você, disse entregando. Dentro, um colar delicado, dourado, com um pingente discreto em formato de coração. Bonito, comentei sem entender. É um gravador. Microfone embutido no pingente. Grava até 8 horas de áudio em alta qualidade. Comprei pela internet. Chegou hoje. Olhei para aquele colar com espanto. Você está me transformando em espiã? Estou te transformando em sobrevivente, ela corrigiu. Use na reunião. Deixe eles falarem. Quanto mais confessarem, melhor. Passei a noite ensaiando. Dr. Heitor me deu um roteiro de perguntas que eu deveria fazer casualmente. Lucas, esse dinheiro que você está pedindo... Você já usou parte da herança do seu pai para alguma coisa? Como você conseguiu comprar aquele carro novo? Vi nas suas fotos, achei lindo. Silvana, você sabia de onde vinha o dinheiro que Arnaldo te dava? Ele comentava sobre a oficina? Perguntas inocentes, armadilhas fatais. Na sexta-feira de manhã, acordei às 5. Tomei banho demorado. Passei a roupa mais sóbria que tinha, conjunto azul marinho, sapato fechado, cabelo preso. Precisava parecer derrotada, frágil, resignada. Coloquei o colar gravador. Apertei o botão minúsculo escondido na parte de trás do pingente. Uma luz verde piscou uma vez. Estava gravando. Dona Iraci me levou de carro até o centro. Dr. Heitor nos esperava na porta do edifício. Pronta? Ele perguntou. Pronta. Subimos. 14º andar. Escritório amplo, moderno, com vista para a cidade. O Dr. Ribeiro nos recebeu com um aperto de mão firme. Dona Madalena, vamos resolver isso de forma civilizada, certo? Espero que sim. Lucas e Júlia já estavam lá, sentados lado a lado no sofá de couro. Lucas de terno cinza, cabelo gel, postura confiante. Júlia de vestido preto, olhos baixos, mãos entrelaçadas no colo. Quando me viu, Júlia levantou os olhos. Houve um lampejo de algo. Culpa? Arrependimento? Mas durou meio segundo. Mãe, ela começou. Júlia, respondi seca. Não tinha mais lágrimas para aquela traição. Sentamos todos ao redor da mesa de reuniões. Dr. Ribeiro abriu uma pasta. Bem, vamos direto ao ponto. Meu cliente aceita o valor oferecido, 180 mil reais, mediante algumas condições. Passou os próximos 10 minutos explicando termos jurídicos. Eu fingia prestar atenção, mas minha mente estava focada no pingente, no gravador, na armadilha se fechando. Quando ele terminou, coloquei minha cartada. Antes de assinar, preciso entender uma coisa, disse com voz trêmula de propósito. Lucas, você já recebeu algum dinheiro da herança do seu pai? Porque se sim, talvez esse valor devesse ser abatido. Lucas trocou o olhar rápido com o Dr. Ribeiro. O advogado assentiu discretamente. Recebi alguns valores, sim. Meu pai deixou uma conta com cerca de 40 mil reais que ficaram comigo. E também tinha ações da antiga empresa dele que foram vendidas. Isso já faz tempo. Que empresa? Perguntei fazendo cara de inocente. AS Consultoria. Era uma prestadora de serviços que ele tinha além da oficina. Pronto. Primeira confissão gravada. E você usou esse dinheiro para...
Lucas sorriu, orgulhoso. Investi bem. Comprei um carro, fiz uma viagem, estava guardando o resto. Meu pai sempre disse que eu devia aproveitar a vida. Segunda confissão. Confirmação de uso dos recursos. Júlia se mexeu desconfortável na cadeira. Ela estava mais esperta que Lucas. Percebia que algo estava errado. Mãe, a gente pode só assinar e acabar com isso? Ela pediu. Só mais uma pergunta. Insisti. Silvana. Onde ela está? Ela não vem assinar também? Silvana não é herdeira. Dr. Ribeiro respondeu. Tecnicamente, não precisa estar presente. Mas ela recebeu dinheiro de Arnaldo por anos, não foi? Como fica isso? Silêncio tenso. Lucas, inocente, respondeu. Minha mãe recebia uma pensão informal. Meu pai mandava dinheiro todo mês. Ela nunca trabalhou oficialmente com ele, só aconselhava. Terceira confissão. Ligação entre Silvana e os recursos desviados. Dr. Heitor, ao meu lado, permaneceu impávido, mas eu vi. O canto da boca dele tremeu, um quase sorriso. Tínhamos tudo. Peguei a caneta que Dr. Ribeiro me estendeu. Fingi que ia assinar o documento. Aproximei a ponta da caneta do papel e parei. Sabe de uma coisa? Disse pousando a caneta. Mudei de ideia. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Como assim? Dr. Ribeiro franziu a testa. Mudei de ideia. Não vou assinar. Lucas se levantou da cadeira, vermelho de raiva. A senhora está brincando comigo? Marcou essa reunião, me fez vir até aqui e agora desiste? Sente-se, Lucas, disse Dr. Heitor, com voz calma, mas letal. Ou melhor, fique em pé. Você vai precisar. Foi então que a porta do escritório se abriu. E entraram 3 pessoas. Um homem de terno escuro com uma pasta, uma mulher de blazer vinho e um policial federal fardado. Que diabos é isso? Dr. Ribeiro se levantou, alarmado. O homem de terno mostrou uma credencial. Auditor Fiscal Renato Campos, Receita Federal do Brasil. Essa é a doutora Patrícia Mendes, da Procuradoria da Fazenda Nacional. E esse é o agente Maurício, da Polícia Federal. Lucas empalideceu. Júlia levou a mão à boca. O que está acontecendo? Ela sussurrou. O auditor Renato abriu a pasta e colocou documentos sobre a mesa. Estamos aqui para notificar formalmente o Sr. Lucas Henrique Machado sobre a abertura de investigação referente à ação fiscal número 2847/2025, que apura crimes tributários, previdenciários e lavagem de dinheiro relacionados à empresa AS Consultoria Automotiva Ltda. Ele pausou, olhando diretamente para Lucas. Empresa da qual o senhor recebeu transferências bancárias significativas nos últimos meses, totalizando R$280 mil. Recursos esses provenientes de atividades ilícitas comprovadas entre 2010 e 2018. Lucas tentou falar, mas nenhum som saiu. A doutora Patrícia continuou. Também notificamos que, conforme Código Tributário Nacional, artigo 131, os sucessores respondem pelos tributos devidos. A empresa AS Consultoria possui dívida ativa de R$340 mil. Como herdeiro que se beneficiou diretamente dessa empresa, o senhor é corresponsável por essa dívida. Isso é ridículo. Lucas finalmente explodiu. Eu não sabia de nada. Meu pai que... Seu pai está morto. Dr. Heitor cortou friamente. Mas você está muito vivo e muito consciente. Tanto que acabou de confessar há menos de 5 minutos que recebeu dinheiro dessa empresa e o usou para comprar um veículo de luxo. Lucas se virou para mim, finalmente entendendo. Você me armou uma cilada? Toquei o colar no meu pescoço. Gravador. Cada palavra que você disse está aqui. Assinada, datada, testemunhada. Júlia começou a chorar. Mãe, você não pode fazer isso. Posso, e fiz. Olhei para minha filha com uma frieza que nem sabia que possuía. Você me traiu, Júlia. Escolheu proteger um mentiroso morto e um aproveitador vivo. Agora colhe as consequências. O agente Maurício deu um passo à frente. Senhor Lucas,
não está sendo preso neste momento, mas fica intimado a comparecer à Polícia Federal na próxima segunda-feira para prestar depoimento formal. Todos os seus bens de valor superior a R$ 50,000 estão, a partir deste momento, bloqueados cautelarmente. Meu carro! Lucas gritou desesperado. Bloqueado! Não pode ser vendido, transferido ou usado como garantia até o fim das investigações. O apartamento? Se estiver em seu nome ou de sua mãe, também bloqueado. Lucas desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos. Doutor. Ribeiro, o advogado dele, tentou uma defesa. Isso é abuso de autoridade. Meu cliente é inocente até que se prove o contrário. Seu cliente usou dinheiro de origem comprovadamente criminosa. Dr. Heitor rebateu. Confessou isso em gravação. E ainda teve a audácia de processar a viúva da vítima para extorquir mais dinheiro. Inocente não é a palavra que eu usaria. Renato, o auditor, se virou para mim. Dona Madalena, a senhora também será intimada a depor. Mas como vítima e testemunha, não como investigada. Os documentos que forneceu foram cruciais para essa operação. Operação? Júlia perguntou, entre soluços. Operação Herança Manchada. Doutora Patrícia respondeu. Investigamos 3 casos similares nos últimos meses. Herdeiros usando recursos de origem ilícita para mover ações contra viúvas desprotegidas. Seu irmão, senhorita Júlia, é o caso mais recente, e será exemplar. Júlia olhou para mim, os olhos vermelhos, o rosto desfigurado de choro. Mãe, eu não sabia que ia chegar nesse ponto. Lucas me garantiu que estava tudo certo, que era só pegar o que era dele por direito. Você acreditou porque quis acreditar, respondi. Porque era mais fácil me trair do que admitir que seu pai era um criminoso, que você estava morando com dinheiro roubado, que seu querido irmãozinho é um parasita. Não fala assim dele, Júlia gritou se levantando. Por quê? Porque dói. Ótimo. Agora você sabe como eu me senti quando descobri que meu marido tinha outra família, que minha filha sabia e escondeu, que os 2 queriam me tirar de casa. O silêncio que se seguiu foi cortante. Dr. Ribeiro juntou seus documentos, derrotado. Preciso consultar meu cliente em privado. Fique à vontade, Dr. Heitor disse magnânimo, mas saiba que a oferta de acordo foi retirada. Agora não há negociação. Há apenas processo criminal e execução fiscal. Renato entregou um envelope a Lucas. Auto de infração, R$ 340 mil de dívida tributária, mais multa de 150%, totalizando R$ 850 mil. Prazo para pagamento ou parcelamento, 30 dias. Após isso, seus bens vão a leilão. Lucas pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu, leu. E eu vi o momento exato em que ele entendeu que sua vida acabara de desmoronar. Eu não tenho esse dinheiro, ele sussurrou. Então vai perder tudo, doutora Patrícia disse sem piedade. O carro, a herança, a reputação, e se a investigação comprovar que você sabia da origem criminosa desde o início, pode adicionar de 2 a 6 anos de prisão. Lucas começou a chorar. Um choro feio, desesperado, de homem que se achava intocável e descobriu que era feito de papel. Júlia se aproximou dele, tentou consolá-lo, mas ele a empurrou. Sai! Isso é culpa sua! Você disse que sua mãe era uma velha boba que não ia reagir, que era só pressionar que ela cederia. Aquelas palavras foram uma bofetada em Júlia. Ela se virou para mim, chocada, envergonhada. Mãe, eu nunca o quê? Nunca me achou boba? Nunca apostou na minha fraqueza? Dei um passo em direção a ela. Júlia, você me subestimou. Vocês 2 me subestimaram. Acharam que porque eu chorei, porque eu sofri, porque eu fui traída, eu seria uma presa fácil. Tirei o colar gravador do pescoço e coloquei sobre a mesa. Mas eu não sou. Sou uma mulher que foi empurrada além do limite. E quando isso acontece, a gente não desmorona. A gente vira aço. Olhei para Lucas uma última vez. Você queria minha casa? Queria meu dinheiro?
Queria me humilhar publicamente? Sorri. Um sorriso sem calor. Parabéns. Conseguiu me tirar do chão, mas não para me derrubar, para me fazer levantar. Me virei para Dr. Heitor. Podemos ir? Podemos. Caminhamos em direção à porta. Dona Iraci, que tinha ficado no corredor o tempo todo, me esperava com um sorriso de orgulho. Antes de sair, ouvi a voz de Júlia. Mãe, me desculpa. Por favor. Parei. Não me virei. Quando você aprender a respeitar quem te colocou no mundo, talvez eu considere. Até lá, você sabe onde me encontrar. Na casa que você tentou me tirar. Saímos. A porta se fechou atrás de nós. No elevador, descendo, Dona Iraci apertou minha mão. Você foi perfeita. Eu estava morrendo de medo. Medo é bom. Significa que você está viva. Quando saímos do prédio, o sol da tarde me cegou por um segundo. Respirei fundo, livre, finalmente livre. 3 meses se passaram desde aquele dia no escritório. 3 meses que mudaram tudo. Lucas foi condenado a prestar 1.000 horas de serviços comunitários e devolver 140 mil reais aos cofres públicos, valor que a Receita conseguiu rastrear como efetivamente desviado e comprovadamente usado por ele. O BMW foi leiloado. O dinheiro, revertido para pagar parte da dívida tributária. Ele conseguiu um parcelamento em 120 vezes para o resto. Vai pagar até os 33 anos. A última vez que soube dele, estava morando num apartamento alugado de um quarto na periferia, trabalhando como engenheiro júnior e pegando ônibus para ir ao trabalho. A vida de luxo acabou. O Instagram privado, as fotos apagadas, o silêncio da vergonha. Silvana perdeu o apartamento da Rua das Acácias. Estava no nome dela, então entrou na execução fiscal como bem a ser leiloado. Ela se mudou para a casa da irmã no interior. Ouvi dizer que voltou a dar aulas particulares de matemática para sobreviver. Nunca mais a vi pessoalmente. E não tenho vontade nenhuma de vê-la. E Júlia? Júlia foi a parte mais dolorosa de toda essa história. 10 dias depois da reunião, ela apareceu na minha porta. Era domingo de manhã. Eu estava regando as plantas do quintal quando ouvi a campainha. Abri e lá estava ela, magra demais, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Mãe, posso entrar? Fiquei na porta, sem me mexer. Depende. Veio me pedir desculpas ou me culpar? Ela começou a chorar ali mesmo, na soleira. Eu estraguei tudo. Perdi meu irmão, perdi você, quase perdi meu emprego porque não conseguia me concentrar. Mãe, eu sinto tanto. Parte de mim queria abraçá-la. A parte que ainda era mãe, que ainda lembrava da menina pequena que dormia abraçada comigo quando tinha pesadelos. Mas a outra parte, a parte que tinha sido apunhalada pelas costas, ergueu uma muralha. Júlia, você não perdeu seu irmão. Você perdeu a fantasia de quem ele era. Lucas sempre foi um aproveitador. Você só não quis ver. Eu sei disso agora. E me perdeu porque escolheu acreditar nele ao invés de confiar em mim, sua própria mãe. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Como eu posso consertar isso? Respirei fundo. Não pode. Não agora. Talvez nunca. Vi a dor no rosto dela, mas continuei. Você precisa aprender, Júlia. Aprender que lealdade familiar não é cega. Que defender alguém não significa aceitar o errado que essa pessoa faz. Que respeito se constrói, mas se destrói muito mais rápido. Mas você é minha mãe. Sou, e sempre serei. Mas isso não significa que vou esquecer o que você fez. Você tem 25 anos, Júlia. É adulta. Precisa entender que escolhas têm consequências. Ela soluçou. Então, você nunca vai me perdoar? Encostei no batente da porta. Perdoar não é esquecer. Talvez um dia eu perdoe. Mas esquecer? Nunca. E confiar em você de novo? Isso você vai ter que conquistar. Com tempo. Com atitudes. Com respeito. Posso voltar para casa? Não. A palavra saiu firme. Doeu em mim, mas saiu.
Você escolheu sair. Agora precisa aprender a viver com essa escolha. Precisa crescer, Júlia. Precisa descobrir quem você é sem se apoiar em mim, sem se apoiar em Lucas, sem usar ninguém como muleta. Ela assentiu derrotada. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. Mas amor não é suficiente quando não há respeito. Fechei a porta devagar. Encostei nela por dentro e chorei. Chorei muito. Porque dizer não para uma filha é a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer. Mas às vezes é necessário. 2 meses depois, recebi uma carta dela. Escrita à mão, 3 páginas de desculpas genuínas, de reflexões, de reconhecimento dos erros. Não respondi. Ainda não estava pronta, mas guardei a carta numa gaveta. Talvez um dia. Enquanto isso, minha vida tomou um rumo completamente diferente. Usei os R$140 mil que Lucas foi obrigado a devolver. A Receita reverteu o valor para mim como restituição à vítima de crime tributário. Com esse dinheiro, reformei a casa. Pintei as paredes de um amarelo suave que sempre quis. Troquei os móveis velhos. Tirei as ferramentas de Arnaldo da parede da sala. Não joguei fora, mas guardei no porão. Aquilo não era mais altar. Era apenas ferrugem do passado. O relógio de prata dele, aquele que eu guardava com tanto carinho. Vendi. Por R$3.200 numa casa de leilões. Usei o dinheiro para comprar uma máquina de costura profissional, porque eu tinha um plano. Dona Irace me deu a ideia. Madalena, você costura maravilhosamente bem. Por que não transforma isso num negócio de verdade? E foi o que fiz. Aluguei a garagem da casa, que nunca tinha sido usada, e transformei num pequeno ateliê. Costuras da Madá. Nome simples, honesto. Comecei fazendo consertos e ajustes. Depois, vestidos sob medida. Depois, roupas para lojas locais. Dona Iraci virou minha sócia. Ela cuidava da parte financeira, dos impostos, dos contratos. Eu cuidava da criação. Em 2 meses, já tínhamos 5 clientes fixas. Em 3 meses, 10. Contratei Socorro, uma moça de 30 anos do bairro vizinho, para me ajudar. Ela costurava rápido e bem. Pagava R$2.000 por mês para ela, salário justo com carteira assinada. Pela primeira vez em décadas, eu tinha orgulho de mim mesma. Não era a esposa de alguém. Não era a viúva coitada. Não era a mãe abandonada. Era Madalena, empresária, costureira, sobrevivente. Numa tarde de sábado, 3 meses e meio depois de tudo, estava no ateliê terminando um vestido de festa quando ouvi a campainha da casa. Socorro tinha ido embora mais cedo. Fui atender. Era Júlia. Mas uma Júlia diferente. Cabelos presos num coque simples, sem maquiagem, roupas discretas, e nos olhos, humildade genuína. Mãe, eu sei que você pediu tempo, e eu dei, mas eu consegui um emprego novo, supervisora de vendas numa loja maior, e aluguei um apartamento, pequeno, mas é meu. Estou me sustentando sozinha pela primeira vez na vida. Olhei para minha filha, para a mulher que ela estava se tornando. Fico feliz por você. E comecei terapia, para trabalhar tudo o que aconteceu. A terapeuta me ajudou a entender que eu coloquei a culpa da morte do papai em você, inconscientemente, e me aproximei de Lucas porque era um jeito de ter ele de volta. Aquilo me pegou de surpresa. Por que você me culpava? Ela limpou uma lágrima. Porque você estava aqui, viva. E ele não. Era irracional, eu sei, mas era o que eu sentia. Abri a porta um pouco mais. Quer entrar? Ela hesitou. Posso? Pode, mas não no quarto, ainda não. Entramos. Preparei café, conversamos por 2 horas, de verdade, sem gritos, sem acusações, apenas mãe e filha tentando reconstruir pontes queimadas. Quando ela foi embora, me abraçou. Obrigada por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Mães não desistem, mas também não são capachos. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Aprendi isso.
Hoje, 6 meses depois daquela quinta-feira maldita em que tudo começou, estou sentada no meu ateliê. É fim de tarde. O sol entra pela janela iluminando o tecido azul turquesa que estou cortando. O celular toca. É Júlia. Mãe, posso ir aí domingo? Queria te mostrar o apartamento. Pode. Leva o bolo. Aquele de cenoura com cobertura de chocolate? Esse mesmo. Te amo, mãe. Também te amo, filha. Desligo. Olho ao redor. Para o ateliê que construí. Para a vida que reconstruí. Para a mulher que me tornei. Arnaldo me traiu. Júlia me abandonou. Lucas tentou me destruir. Mas eu sobrevivi. Mais que isso, eu venci. Porque no final, a maior vingança não foi destruir quem me machucou. Foi me reconstruir. Foi provar que eu não precisava deles para ser inteira. Foi escolher, todo santo dia, continuar viva. E hoje eu olho no espelho e gosto do que vejo. Uma mulher de 67 anos, cabelos grisalhos, rugas de expressão. Mãos calejadas de tanto trabalhar, mas olhos brilhantes, coluna ereta e um coração que, apesar de todas as cicatrizes, ainda bate forte. Fim.